Boa tarde, meus queridos. Graça e paz a todos. Estamos aqui em mais um dia no nosso estudo sobre a Semana Santa e hoje nós vamos falar sobre a Terça-feira Santa. Estamos caminhando com Jesus e vamos chegar com ele até o Calvário e até o dia de sua ressurreição. E hoje, dando seguimento do último vídeo, nós vamos falar sobre a Terça-feira Santa e vamos aprofundar sobre esse tema. E é muito interessante que estamos chegando agora num ponto, principalmente a segunda, terça e a quarta-feira santa, que há muita divergência, como eu já disse no outro vídeo, dá muita divergência entre os teólogos e os estudiosos da Bíblia, falando sobre o que aconteceu na segunda, terça e quarta-feira da Semana Santa. Então há algumas contradições. Alguns dizem que alguns acontecimentos foi na segunda, outros na terça, outros na quarta. Eu tentei colocar da maneira mais cronológica possível. Então, eu coloquei aqui numa sequência, dando sequência à Segunda-feira Santa. Então, vamos entender o que aconteceu nessa Terça-feira Santa. Amém? Segunda-feira à noite, Jesus ele volta para Betânia para descansar. E volta com os 12, volta com os apóstolos. E ao acordar, ele levanta de novo para seguir jornada a Jerusalém novamente. Ele levanta de manhã cedo, acorda. E os discípulos, eles veem a figueira. Vocês lembram a figueira da segunda-feira? Que Jesus amaldiçoou a figueira porque ela não tinha frutos? Então eles veem essa figueira novamente. E Pedro fala para Jesus, Pedro olha e fala com Jesus que a figueira secou. A figueira estava seca. E Jesus ele responde magistralmente sobre fé e sobre perdão. Ele vai falar tudo aquilo pedindo com fé ao Pai recebereis. E depois ele vai falar sobre a oração com perdão, que se você quando for orar a Deus, você deve pedir perdão. Antes de tudo, você deve pedir perdão, que o Pai que está lá nos céus o perdoará. E se você não perdoar o seu irmão, o Pai que está nos céus não perdoará. Então Jesus ele dá essa explicação e nós vamos entender que agora com a figueira secando, que está representando os fariseus, os líderes religiosos da época, que Jesus vai tratar eles como hipócritas, que eles tinham muitas flores, muitas folhas, ou melhor, muitas folhas e não tinha fruto. Então Jesus ele está fazendo essa representação. E nós aqui podemos ver que está secando toda essa hipocrisia, está secando toda essa mentira que era colocada. E Jesus ele está dando um ânimo novo, um fôlego novo, em amor. Ele está demonstrando o que é o amor. Então logo de manhã cedo eles acordam e já vê essa figueira. E isso eles já estão caminhando. Jesus já tinha dito antes do domingo de Ramos que ele seria crucificado e ressuscitaria ao terceiro dia. Então já está chegando nesse momento ápice. E Jesus ele já está sentindo isso, ele já está sentindo essa pressão. Ele já está sentindo que os líderes religiosos, esses secos, hipócritas, sem frutos, já estão querendo matar ele. Pois eles disseram que queriam matar ele e estão tentando derrubar ele de todo jeito. De todo jeito. E Jesus continua andando. Sai de Betânia e vai em direção a Jerusalém novamente. Chega lá em Jerusalém, ele faz outros debates com os líderes religiosos. E um debate, porque é tanta coisa que acontece nesse dia, nessa semana, que não dá para aprofundar em tudo. Então convido vocês a pesquisarem, estudarem mais. Mas um ponto que me chamou muita atenção está em Mateus 22, 34, que diz o seguinte, o Evangelho. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, lembrando que ele foi lá, ele conversou com os saduceus eles fizeram uma pergunta sobre ressurreição para ele, e Jesus respondeu novamente, magistralmente, sobre a ressurreição, com quem a pessoa vai casar depois da morte. E no outro vídeo você deu uma olhada. Então eles ouviram a falar que Jesus deixou os saduceus sem respostas e continuaram. Os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova. Olha, eles colocando Jesus à prova novamente. Com esta pergunta, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Queria saber se ia pegar Jesus na curva, né? E Jesus responde, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame a seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos
dependem todas as leis dos profetas. Jesus é nesse momento que ele vai falar quais são os 2 mandamentos principais e primordiais da nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E ele fala que isso resume toda a lei do Antigo Testamento, e realmente resume. Se você ama a Deus, você vai seguir todos os mandamentos dele. E se você ama o seu próximo, você vai agir com amor. E é isso que Jesus está dizendo. E os escribas, os líderes da lei, os fariseus, os saduceus, estão tentando derrubar ele de todo jeito. Estão tentando derrubar ele de todo jeito. E nesse momento, Jesus ele deixa o discurso dele, que já estava no Domingo de Ramos, ele deixa mais afiado ainda. E ele repreende publicamente os fariseus e os escribas. E a gente vai ver que ele vai chamar, eu até anotei aqui, ele vai chamar eles de hipócritas, sepulcro caiado, imundície, filhos do inferno, condutores cegos, serpentes, insensatos, raça de víboras e cheios de iniquidades. Cheios de iniquidades. Então Jesus, ele, vendo que está chegando a grande hora, precisa preparar o caminho para os apóstolos e que eles não podiam se deixar levar por esses pensamentos, ele bate firme na tecla e falam que eles são hipócritas. Eles falam uma coisa, mas não fazem. É tudo aparência, lembra como a gente disse? É tudo a figueira com folhas, mas não tem um fruto sequer. Não tem um fruto, não tem amor. Eles só querem aparecer. É isso que Jesus está dizendo. E Jesus, sentindo que precisa ser feito algo mais, que está chegando a sua hora, como ele disse, então ele precisa agir. Ele precisa agir e ele começa a declarar tudo que está errado. Ele já tinha feito a purificação no templo, quando entrou lá dentro do templo e falou que vocês estão fazendo comércio, o lugar que era para ser casa de oração está se tornando covil de ladrões. Então Jesus ele está limpando. Ele está limpando e ele continua andando. Lembra que ele foi ungido em Betânia e aquele perfume que ele falou que seria para a morte dele já está contaminando a todos. As falas dele já está contaminando a todos. Os líderes religiosos, as pessoas que estão ouvindo, os seus seguidores. Está todo mundo querendo ouvir o que ele tem para falar. Uns para seguirem ele, uns por curiosidade, uns porque querem derrubar ele. Porque acreditam que ele está sendo maior do que eles, por pura inveja. E não entenderam que ele é o Messias. O Messias que foi chamado, foi profetizado no Antigo Testamento, estava se fazendo cumprir. E nessa terça-feira ele está caminhando, vai chegar no ápice, que a gente sabe que é a crucificação, e a cidade borbulhando, como a gente já disse, na Páscoa, que as pessoas estavam lá querendo comemorar, estavam celebrando, estavam querendo ouvir o que ia acontecer. Então a cidade estava eufórica. E Jesus, compreendendo que estava chegando a hora, ele começa a falar. E Jesus ele não esconde a aflição dele, o que ele está sentindo. Ele não esconde e ele prediz, ele fala novamente sobre sua morte. Ele estava alertando, os apóstolos estavam alertando os discípulos. E ele não escondeu o que ele estava sentindo, que a gente vai ver depois que vai culminar no Getsemane, na quinta-feira. E ele já estava sentindo essa aflição. Ele já estava sentindo o que estava prestes a acontecer. E ele diz em João 12, do 27 a 33. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio a voz do céu. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. E a multidão que ali estava ouviu e disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. E Jesus disse: essa voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Amém? Aqui ele está falando que o amor dele está derramando sobre todos. Não é por minha causa, é por causa de vocês. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Então Jesus ele já estava demonstrando aqui a aflição dele, ele já estava perturbado em seu coração, que o coração dele já estava aflito.
E ele falando, isso está para acontecer. Eu peço para Deus, salva-me. Não, não. Porque eu vim exatamente para este momento. Eu vim para que isso acontecesse. Então, não podemos deixar. Ele não desistiu. Não desistiu. A voz do céu, a voz do Pai disse para ele que ele o glorificaria. E glorificaria novamente. Jesus disse que isso foi por nós. E que todo mal, todo principado, todo demônio seria derrubado. E ele atrairia todos à vontade dele. E acontecem inúmeras coisas nesse dia, muitas coisas. Eu vou resumir, depois você dá uma pesquisada e dá uma lida. Que Jesus, daí para frente, ele vai falar um monte de profecias e parábolas sobre destruição do templo de Jerusalém e da própria Jerusalém. Ele vai fazer a profecia. Ele vai fazer a profecia sobre o fim de tudo. Lá na segunda volta dele, lá depois de tudo. Então ele já estava fazendo uma profecia para o Apocalipse, que vai ser chamado de micro-apocalipse nesse momento. Ele já estava fazendo a profecia do fim de tudo. Ele vai falar sobre os princípios da dores, sobre o arrebatamento, o juízo final, e ele vai falar várias parábolas sobre os servos que permanecem até o fim. Ele vai falar sobre várias parábolas do mordomo, que cuida das coisas do Senhor quando ele não está. Então, o que Jesus está querendo dizer com isso? Está chegando o grande dia e eu vou ser entregue. E mesmo com tudo que vai acontecer, permaneça firme, que eu voltarei. Permaneça firme, que eu vou estar aqui de volta. E Jesus estava caminhando. E ele estava chegando ao Gólgota, chegando ao Calvário. Estava vindo as dores sobre ele, as aflições, que depois a gente vai ver que vai se multiplicar ainda mais. Ele já estava preparando o caminho, tirando as impurezas, tirando todo o pecado e colocando a sua real vontade, o seu amor. E é isso que nós aprendemos na Terça-feira Santa, que ele não desistiu e que ele está firme e que ele vai estar conosco até o fim. E essa purificação dele, que começou nas últimas semanas dele, também recai sobre nós, para todo aquele que crê, pois ele disse que vai atrair os dele para perto dele. Então essa é a Terça-feira Santa. Continue firme, estamos na caminhada, vamos chegar na Sexta-feira Santa, vamos chegar no sábado de aleluia, no sábado de silêncio, e no domingo de ressurreição vamos entender a completude dessa semana de Páscoa, essa semana tão importante para nós cristãos. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe, feliz Terça-feira Santa e continue firme, crendo nesse Senhor Jesus que nunca desistiu e se entregou por nós. Amém? Tchau, tchau.